Bom, boa noite, pessoal. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí no chat de qual região você está nos escutando, né? Se vocês são, enfim, do Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Salvador, Bahia, igual a Juliana falou aí. Quais regiões que vocês falam hoje? Olha, duas pessoas de Salvador, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Caramba, só lugar legal, hein? sim. Só lugar que eu devo visita. Ali atrás dá pra ver ali, né? Meu calendário é um peixe ali. Eu adoro pescar, então Aracaju, Salvador, estão todos na minha lista de lugares que eu vou pescar ainda. Eu só conheci até agora Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Bom, então vamos começar, pessoal. Hoje, né, a gente vai falar sobre ciência de dados, né, no mercado da publicidade, o quanto que ciência de dados é importante nessa área de publicidade, tá? Então, vocês já responderam esse segundo slide, né, que é explicando realmente se vocês conseguem me escutar. E uma dica que eu dou, pessoal, peguem um bloquinho de notas ou até mesmo um bloco de notas do celular e anotem as dicas e, às vezes, até estratégias, né, que o Vinícius vai passar para a gente hoje, né? E após o webinário também, vocês recebem aí no e-mail de vocês a gravação, além que no final daí do nosso webinário, a gente vai ter um Q&A, que é perguntas e respostas aí com o Vinícius. Ele vai ajudar, inclusive nessa estratégia também, enfim, como estar qualificado nessa área de publicidade com data science, tá bom? Então, aí a gente também conhece o nosso formato, né, de treinamento exclusivo, né, então a Mentorama tem isso desde quando iniciou, né, que tem essa impressão que realmente passar a qualidade aí no atendimento com o aluno. Então, desde o início, quando o aluno ele se inscreve aí com os nossos especialistas, então já começa uma qualidade de atendimento e passa isso quando ele vira realmente um aluno da nossa escola, né? Porque a gente sempre fala que quando o cara se inscreve com a gente lá enfim, no site, ele já é o nosso aluno, a gente já, enfim, entendeu que ele está à procura de conquistar um Ô, objetivo e a gente vai ajudá-lo Fernando, com isso. Fernando, Oi? só um minutinho, eu tô na paralela aqui com o pessoal. Eu acho que pediram pra gente esperar até as 19 pra turma que tá pra entrar ainda. Pra Ah, gente sim, começar pontualmente perfeito, às 19. A gente pode bater um papo aqui por enquanto também com a galera. perfeito. Acho que se alguém tiver alguma curiosidade aí, a gente faz uma sessão de perguntas antes. O que você acha? Pode Brinca, ser, você que não decide. oficial. Pode ser, você que decide. Vamos começar então. Vamos lá, pessoal. Então, curiosidades aí. Lembrando que a gente vai falar do mercado de ciência de dados, né? Mas focado mesmo na parte de publicidade, que é a área que eu atuo hoje. Então, se tiver alguma coisa que vocês me perguntarem que eu não posso contar agora, porque faz parte do nosso papo, eu aviso e a gente pula para outras perguntas aí. Perfeito. Lança as perguntas, ô Vinícius, porque daí eles vão respondendo no chat. O que você acha? Ah, já teve uma ali, ó, do João, ó. Como se especializar no mercado de ciência de dados hoje em dia. Isso a gente vai falar no papo de hoje, João. Então vamos dar uma. Não vou dar esse spoiler para a turma que entrar depois também passar por essa parte. É... Pô, vou fazer umas perguntas. Então, alguém já atua na área como a pandemia afetou o mercado? Isso é uma boa pergunta. É... Eu vou responder uma pergunta e vou fazer outra enquanto vocês respondem, beleza? Como que a pandemia afetou o mercado? Primeiro, a pergunta que eu vou pedir para vocês responderem é: alguém já trabalha na área, já atuou em alguma coisa em data science, engenharia de dados, algo voltado à publicidade? Essa é a minha pergunta. Falando um pouquinho da pandemia e o mercado, para o Nuno Araújo, que perguntou, cara, o mercado de ciência de dados, o mercado de tecnologia, na verdade, é um mercado que está crescendo muito, cara. Tipo, crescendo muito, tá super aquecido. Eu não sinto
que a pandemia atrapalhou. Na verdade, muitas coisas eu sinto que até aceleraram, sabe? Principalmente por isolação geográfica. Muitas coisas para acontecer precisavam estar em São Paulo. Eu sinto que agora é muito mais fácil uma posição de tecnologia, a pessoa conseguir começar a trabalhar fora do mercado paulista, né? Ou de grandes centros, Rio de Janeiro, BH, tem mais oportunidades. Então eu acho isso legal pra caramba. Acho que, na verdade, a pandemia acelerou uma parte da transformação digital que a galera tanto fala, né? Quebrou um pouco essa barreira. Eu já trabalhei em projetos com uma turma dos Estados Unidos, por exemplo, que ninguém dessa startup dos Estados Unidos era dos Estados Unidos, sabe? Era uma galera, tipo, da Filipinas, algumas regiões asiáticas, e eles iam, tipo, uma vez a cada 2, 3 meses no escritório lá no Vale do Silício para trabalhar e ver a turma, a galera, tal, para ter um contato humano também. Então eu acho que, na verdade, a pandemia, o fato do isolamento social fez com que algumas coisas até acelerassem. Deixa eu ver. Uma pergunta da Juliana. Juliana, vocês irão abordar assuntos sobre Google Analytics e Google Ads? Juliana, não é o foco aqui hoje. Por estar dentro de Data Science, o Google Analytics e dentro da publicidade, né, o Google Analytics é uma ferramenta muito utilizada como coleta de dados. Eu posso falar um pouquinho, sim, no final, sobre o Google Analytics, não numa parte técnica, né, mas muito como usabilidade mesmo. Na verdade, se você for ver o Google Analytics, Google Ads, essas plataformas, elas vão se beneficiar muito, né, de pessoas que trabalham com ciência de dados dentro da publicidade, engenharia de dados e áreas mais correlatas, porque o marketing digital como um todo, ele é muito tecnológico, né. Ah, legal. Ó, a Beatriz falou ali que ela cursa publicidade e propaganda e trabalha com social media, mas que analisar dados é extremamente importante, faz parte da rotina, mas ela ainda precisa aprimorar. É, Beatriz, se aprimorar em dados hoje em dia é algo extremamente importante. Assim, qualquer disciplina que você for trabalhar, desde disciplinas mais simples, né? Até disciplinas super mais complexas. Eu estou até medindo palavras aqui para não usar o que eu preparei para conversar com vocês hoje. A gente tem muita possibilidade legal de trabalhar com dados. Isso é importante em todos os segmentos, todos os setores. Não só na publicidade, né? A publicidade é um dos nichos, dos vários nichos que a gente tem a possibilidade de atuar. Sim. Alguém aqui no chat é formado em área técnica? Análise e desenvolvimento de sistema, sistema da informação. Escrevam aí se vocês são da área. Vou separar em 3 nichos: tecnologia, né? Que ciências de informação, SI, análise e desenvolvimento de sistemas e afins, publicidade e marketing, ou outras áreas, né? E outras áreas, independente da qual for. Por onde vocês estão indo aí de formação? Ó, o João, ó, quer iniciar em programação, mas é formado em relações públicas. Isso é legal. Tá migrando de área, né? Tá migrando. Edgar, a formação por atuação, né? Sem graduação. E é bem interessante, Edgar, as áreas de tecnologia, cara, quando a pessoa se especializa, tem muita gente sem a formação específica ou sem nenhuma formação oficial, né? Mas a experiência, cara, tem coisas que a faculdade, né? A faculdade, infelizmente, não. Imagina assim, uma faculdade de 4 anos, às vezes você começa essa faculdade e quando você termina a tecnologia que você viu lá no teu primeiro ano, ela já está obsoleta, né? É muito rápido o mercado, é muito fresco. Ó, o Pedro, que legal, não é graduado ainda e quer iniciar em ciência de dados, já quer começar no hard aí da área mesmo. MBA em Web Analytics e Marketing Digital, muito legal, Juliana. A minha especialidade técnica, né, acho que
Por mais de hoje de estar que eu esteja num cargo executivo hoje, eu sou apaixonado por Web Analytics. É o tema que eu mais gosto, assim. Formado em design gráfico, a Juliane também. A Web Analytics é muito legal. Dediquei muito tempo estudando Web Analytics. Dedico até hoje. Acho que é o tema que eu mais gosto, assim, dos temas técnicos. Rapaz, tem gente, hein? Tá chegando uma galera aí. Uhum. Pessoal, só avisando, Sim, começamos às 19, tá bom? sim, sim. Esperar todo mundo entrar, pessoal. Pelo que eu estou vendo, parece que tem aí 500 inscritos. Vamos ver se todos esses 500 vão participar, que é importante. Juliana, para você, qual a diferença entre BI e Web Analytics? Essa eu posso responder agora porque eu não vou falar disso no papo de hoje. Na verdade, BI, Juliana, BI é uma área, né? Não é um trabalho em si. BI ele é maior e o Web Analytics ele pode estar inserido dentro de BI. Uma pessoa de BI pode fazer o Web Analytics, sabe? E uma pessoa de Web Analytics ela pode estar dentro de uma área de BI. É que hoje o mercado ele tem principalmente dentro da publicidade, ele tem uma dificuldade um pouco grande de entender as diferenças das áreas. Muito por ser uma área nova, né? Se você for parar para pensar, o Analytics, se eu não me engano, ele foi comprado pelo Google e desenvolvido, né, começado a desenvolver mais em 2008, se eu não me engano. Se você for para pensar, é algo relativamente recente, né? E ele começou a tomar mais corpo em 2011, 2012. Então, as empresas ainda têm uma certa dificuldade para diferir. Agora, falando eu, Vinícius, como gestor, né? Eu já fui head de BI e eu tinha pessoas de Web Analytics dentro do meu time. Então, é como se fosse uma das especializações, uma das skills que uma pessoa de BI pode ter é Web Analytics. Na verdade, o BI, pessoal, quando a gente fala Business Intelligence, a gente está pegando algo emprestado, tá? Eu vi que uma turma é de publicidade, provavelmente trabalha em agência, etc. Mas o BI de ofício, ele não nasceu na publicidade, ele não nasceu no nosso mercado de agências e etc. A gente pegou emprestado. O BI, na verdade, ele é uma área de tecnologia. E muitas vezes é muito comum eu encontrar em clientes a dificuldade, o cliente fica, caramba, por que a minha área de BI não consegue fazer Web Analytics, né? Daí entra um pouco na pergunta da Juliana. Não é porque você tem uma área de BI que você tem uma pessoa de Web Analytics dentro dela. Se eu tenho uma área de BI numa transportadora, por exemplo, cara, eu vou ter uma turma de BI muito focado em dados para aquele nicho, que é uma transportadora. E qual é o papel ali na transportadora? É a gestão de carga, é a gestão do que entra e sai, custos, etc. Não tem relação com Web Analytics, por exemplo, mas é BI, é o Business Intelligence, né? Então, quando você olha aí para o mercado 10 anos atrás, se você falasse BI, certamente isso não estaria dentro do universo de uma agência de publicidade. Estaria muito mais dentro do universo de tecnologia, tá? Então a gente pegou esse termo emprestado, até por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Daí a galera começa a chamar tudo de BI. Mas, na verdade, o BI ele é uma grande coisa, digamos assim, uma grande área. Não Sim. sei se ficou claro aí para vocês. Boa. Manda outra pergunta. Aí eu vou responder essa pergunta e vou pegar uma água para a gente começar. Perfeito. Tô aqui caminhando do meu lado. Tá bom. Hoje a gente rola assunto, hein? Hoje rola. Sim que é bom. Juliana, posso afirmar que BI trabalha com dados offline e Web Analytics são dados online?
Não, Juliana, os dados offline, o BI pode sim trabalhar com dados que são offline, tá? Mas não necessariamente os dados que não são Web Analytics são offline. Eu, eu vou deixar essa tua pergunta para responder em algum momento aqui do nosso papo de hoje, tá? Eu vou usar ela como exemplo. Fernando, se você puder, por favor, marcar essa pergunta da Juliana aí de alguma forma para você puxar quando falar qual era aquela pergunta mesmo que a Juliana tinha feito, porque eu não vou lembrar. Aí você fala, aí você me ajuda com ela, pode ser? Essa pergunta, posso Sim, afirmar eu que BI trabalha fixei com dados? qualquer coisa. Ah, boa, perfeito. Ah, eu consigo fazer isso também, eu acho. Deixa eu ver. Sim, porque depois a gente lança. Boa, boa, perfeito. Porque senão eu vou dar spoilers. Boa. Eu vou pegar uma água, pessoal. Volto em 2, 3 minutinhos aí pra gente começar. Vamos esperar. O número está aumentando. Tá chegando mais gente, Vinícius. Boa. É o horário. Deixa eu deixar uma água aqui que eu vi que eu vou falar bastante. Tem um pessoal perguntando ali, Fernando, até que horas que é o webinar? Não sei Até se você as perguntas respondeu. acabarem, brincadeira. Eu acredito que seja até umas. Acredito que seja até umas 19h50, 20 horas. Mas é importante que vocês fiquem até o final, pessoal. É importante, Ju, que você fique até o final, o Pedro também, para ver aí novidades. Né? É importante que vocês fiquem até o final. Tá bom? Ah, estou no trabalho e vou sair às 20 horas. Vou tentar acompanhar pelo celular. Perfeito. Até lembrando, pessoal, tem um aplicativo que é o Meeting, que vocês conseguem acompanhar por lá também, tá bom? Nossa, agora que eu vi, esqueci de colocar minhas redes sociais no final do material aqui. Eu mando no chat depois, quando terminar, pode ser? Perfeito. 3 minutos, vou tentar fazer rapidinho. Não vai dar tempo. Deixa assim. 65 pessoas presentes, 68. Vamos chegar aos 500, será? Rapaz. Deu 19 horas e irá para 350. Aí depois vai aumentando. Ô, Márcio, eu acho que não dá para abrir o microfone, só fica aberto do moderador e o meu. Ah, ela tá com medo de falar alguma coisa e a gente É, escutar. Então, fiquem tranquilos, pessoal.
fiquem tranquilos. Vocês ficarem bravos, dá um grito, alguma coisa assim, a gente não vai ouvir, não. É, Guilherme, ia ser doideira, cara. Ia ser tipo a personificação do home office, só que num escritório completo, Não, com cachorro. num escritório com 75 pessoas, por exemplo. E que pode levar o pet, todo mundo levou. Falta 1 minuto para começar. Ficar de olho aqui, se entrar alguém da minha equipe, não vale fazer pergunta difícil, hein? Bom, pessoal, começou. A gente vai apresentar aí um tema muito importante hoje, que é ciência de dados no mercado da publicidade. E agora que está chegando mais gente, eu gostaria que vocês falassem de qual região vocês estão falando conosco, quais regiões do Brasil, para a gente ver aonde a gente está chegando e alcançando. Olha, mais pessoas do Nordeste, do Sudeste, Paraíba, Ubatuba, São Paulo, Limeira, Barueri, Itapema, Santa Catarina, São Carlos, interior, Ribeirão Preto também, Guarulhos, Em Guarulhos, Salvador. conterrâneo meu ali, hein? Não, o de Barueri é aqui perto. Osasco aqui perto também. Certo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Então, também quero saber de vocês, se vocês conseguem me escutar muito bem, conseguem nos ver, se está tudo certo com a transmissão. Que ótimo. Bom, então é importante também que vocês peguem aí um bloco de notas, né, um caderninho, e anotem todas as dicas aí que o Vinícius vai passar para a gente nesta noite, que é muito importante, viu, pessoal? Para quem está, enfim, crescendo na carreira, em publicidade, ou até migrando de área, é de extrema importância aí as dicas de um profissional da área, que tem anos aí nessa área de data science, tá? Então, além disso, enviaremos, né, a gravação do nosso webinário para todos os participantes presentes no e-mail. Lembrando também que a gente tem aí no final do nosso webinário um momento aí de perguntas e respostas aí com a ilustre participação do Vinícius, né, e de extrema importância também que ele aí ajude a gente a tirar essas dúvidas que a gente tem aí, que acaba rolando e gerando conforme a nossa rotina, tá? Bom, a Mentorama tem um formato de treinamento exclusivo, tá? Exclusivo. Então, desde quando o aluno ele se inscreve no site, ele já fala com um especialista da área e dessa forma ele consegue também ter todo o suporte durante a jornada de estudo, tá bom? Então, a cada módulo que você, aluno, faça, né, com a Mentorama, enfim, no curso de cientista de dados ou qualquer outro curso da nossa escola, a cada módulo você tem uma atividade prática. Então, todo o nosso foco do curso, né, todo o nosso foco, ele é aí vinculado ao curso em si. Bom, nossos principais parceiros, tem aí as empresas PicPay, a Amazon, entre outras, então os nossos mentores vêm dessas parceiras, né, e isso é muito importante para a gente, porque quanto mais tempo que a gente vai tendo aí no mercado do Brasil, a gente vai adquirindo mais parceiros. Bom, e muito prazer, né? Eu sou o Fernando da Mentorama, o coordenador de cursos. Estou aqui também para auxiliar vocês no que precisar, mas hoje, né, a palavra é do Vinícius aí, que é diretor na agência da África, né? Diretor em Data Science.
E aí, Vinícius, fale um pouquinho mais sobre as suas experiências, né, as suas conquistas, e o que você pode nos dar hoje aí de conteúdo e bagagem, né, que é super importante. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal aí da Mentorama, pelo convite. Eu gosto muito de fazer esses papos com a galera do mercado também, porque a área de tecnologia é uma área muito importante aí que as empresas estão começando a caminhar de uma forma mais orgânica. Mas falando um pouquinho de mim, meu nome é Vinícius, eu tenho 30 anos, sou casado com a Ju, vou fazer 6 anos de casado na, nesse final de semana. Eita, nós, a idade está pegando. É, eu sou formado, o pessoal tava falando muito de. Eu vi tem um monte de Juliana aí. Essa Juliana que tá aí é minha esposa? Eita. Tem muita Juliana aí, então tem que tomar cuidado. O pessoal tava falando muito de formação, né? Eu sou formado em marketing, eu não sou formado numa área técnica. Eu comecei estudando análise e desenvolvimento de sistemas, estudando no Instituto Federal de São Paulo, mas aí eu comecei a estagiar na área de Business Intelligence mesmo, me especializando na parte de Web Analytics, essa parte de dados mais focado no mercado de marketing digital. E quando eu fui efetivado, eu não conseguia chegar na faculdade. Não conseguia chegar, não dava tempo. Era muito longe da minha casa. Aí eu falei, caramba, eu preciso me formar em alguma coisa, eu quero estudar alguma coisa. Aí eu conversei com o meu chefe na época, né, e eu não tinha condições de pagar uma faculdade, e eles falaram, a gente paga uma faculdade para você, escolhe aí. Eu falei, quer saber? Eu vou aprender essa parte de tecnologia no dia a dia, com cursos, com coisas mais modulares. Eu vou fazer uma faculdade mais focada em negócio e fui estudar marketing, tá? Então a minha formação é em marketing, ela não é numa área técnica, apesar de eu atuar desde sempre numa área de tecnologia. Eu passei 8 anos trabalhando um pouco mais de 8 anos, até trabalhando na Blinks, é uma agência de digital muito forte do grupo WPP, né? Estruturei toda a área de BI lá, ciência de dados, a gente iniciou essa parte dentro da publicidade, principalmente porque o marketing digital ele é uma área que traz muito insumo, ele traz muitos dados. Então é bem importante a gente ter começar a atuar, né? A gente identificou isso lá atrás, começar a atuar com a parte de tecnologia mais forte perto do marketing, que isso é trazer uma grande eficiência. Hoje eu sou diretor de Data Science aqui na África, né? Foi um desafio que eu iniciei no ano passado, pré-pandemia. Trabalhei 3 dias do escritório e desde então estou de home office, montei meu time, a galera, muita gente não se conhece, um baita desafio, mas um desafio bem bacana, que eu tô curtindo pra caramba. A África, cara, é uma gigante aí da publicidade, e esse movimento dela só mostra o quanto o mercado de publicidade já está se preparando, né? E é uma corrida o negócio, e a tecnologia é uma. Hoje o nosso CEO teve um papo com a gente e falou muito sobre tecnologia. Não tem jeito, a tecnologia ela é uma necessidade latente dentro do mercado todo, e o da publicidade não é diferente. Então, dentre as coisas que eu gosto de estudar, gosto de me aprofundar, Web Analytics da parte mais técnica que eu mais curto. Eu adoro Web Analytics, eu dou aula de Web Analytics faz 6 anos já, é uma disciplina que eu gosto muito, não largo o osso, mas hoje pela minha posição eu acabo atuando muito mais na parte de negócios e na parte de pessoas, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito e por isso que sempre que aparece um papo como esse eu fico muito feliz pelo convite, porque para mim a coisa mais legal de todas, lógico, é muito legal você trabalhar numa grande empresa, você gerar grandes negócios, mexer o ponteiro do cliente, mas eu acho muito legal quando a gente mexe o ponteiro das pessoas que estão trabalhando com a gente, e formar pessoas, ajudar a formar pessoas, seja com uma dica, com uma mentoria ou com algo do tipo, eu acho que é a parte, para mim, mais gratificante, eu gosto pra caramba disso. Então, esse é o é quase uma missão para mim, é um mantra de ajudar a galera a se desenvolver, porque é um mercado novo, né? A gente está vivendo num momento de crescimento das tecnologias, é um mercado que tem muita gente boa vindo,
E assim, se não fosse alguém tendo apostado em mim em alguns momentos da minha carreira, eu não teria chegado aonde eu estou hoje, né? Então, acho que pessoas é o que gira tudo. E falando do Vinícius lá do pessoal, cara, eu vi que tem um monte de gente do Nordeste aí. Eu adoro pescar, então eu sou sócio de uma empresa de pesca em Itacaré, na Bahia. Eu sou apaixonado por pesca, então tem esse lado mais empreendedor e apaixonado aí. Eu adoro estudar negócios que não tem nada a ver com tecnologia, sabe? Minha hora vaga é muito, cara, eu sou completamente analógico na minha hora vaga, que é nessa parte de pescaria, etc. Inclusive o negócio que eu invisto hoje tem um baita carinho, é um negócio voltado à pesca. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente entrar agora no tema e parar de falar de mim. Tá vendo bem aí, Fernando? Tudo certinho? Tá carregando. Tá. Me Daí, fala tá quando. carregando. Foi? Vocês estão Agora vendo foi. o slide? Maturidade do mercado publicitário? Sim. Vamos lá. Sim. Galera, tudo que eu estudo e me atualizo em dados, etc., eu não faço para apresentações, tá? Então não reparem, a minha apresentação não tá nada demais. Então eu vou focar no nosso papo aqui no conteúdo, tá? Falando um pouquinho do mercado de publicidade. Em que momento que a gente está, as agências e etc., o que está acontecendo, né? Eu vi que tem muita gente da área de publicidade aqui, então o que está acontecendo no mercado? Vamos lá. O mercado de publicidade ele está passando por um momento das techs da vida, né? Martech, EdTech, a Data Science, engenharia de dados. Tem muitas áreas de tecnologia emergindo no mercado de publicidade. Muito porque agora o mercado de publicidade a gente não pode falar mais só do offline, que também gera muitos dados, né? Só que são dados mais, entre aspas, limitados. Todos os dados são limitados, tanto por leis, etc. Mas o offline ele tem os dados um pouco mais limitados. E no online, quando ele começa a entrar, quando começa a entrar um Google da vida, um Facebook da vida, próprio Bing e outras mídias que muitas vezes a gente nem ouve falar, mas elas estão presentes, a gente começa a falar de um universo de dados muito grande. E a gente para de falar de publicidade por um momento e a gente passa a falar em tecnologia. Então, qualquer empresa que trabalhe com marketing hoje vai passar por digital, porque é uma evolução natural, e vai passar por tecnologia. Não tem como. Hoje a tecnologia ela já está se tornando core business, né? Antes a gente falava que ela era o próprio BI, ciência de dados, etc. A gente falava que era uma área que era overhead, né? Ela custa para a empresa, mas ela não traz receita direta para a empresa. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma área que ela começa a trazer receita para as empresas, porque ela é uma área importantíssima, e ao mesmo tempo ela facilita muito, traz muita inteligência e começa a melhorar a maturidade do nosso mercado de publicidade em tudo relacionado à tecnologia. Então, o mercado, aí vem a notícia, eu tenho uma notícia boa e uma notícia não tão boa. Vou começar pela não tão boa. Não, o nosso mercado ele ainda não é um mercado mega tecnológico, tá? O mercado de publicidade ele não é o mercado mais inovador e mais tecnológico. E não entendam inovador de uma forma pejorativa. Eu estou falando de inovação em relação à tecnologia mesmo. Então essa é a notícia triste, né? Mas que está tendo uma movimentação. Qual que é a notícia boa disso? Estamos aqui, falando disso. Vocês são pessoas interessadas nisso. Então é um mercado novo, é um mercado que não tem mão de obra qualificada ainda, tá? Tem pouquíssimos profissionais especializados. É um mercado que ainda é um ovo, então, e não entendam o ovo como tipo, é uma panelinha, o que é? Não, não é uma panelinha. Tem muita gente que, assim como eu, quer trazer boas pessoas, quer formar pessoas, fazer parte do desenvolvimento dos profissionais das áreas. Então, é um mercado de muitas oportunidades, tá? O mercado de ciência de dados, se tecnologia já é novo, cara, ciência de dados é mais novo ainda. Porque ciência de dados é um bichinho novo chegando aí, que assim, para eu trabalhar com ciência de dados de forma efetiva,
eu preciso ter dados organizados, eu preciso ter uma necessidade de negócios, eu preciso ter alguns terrenos já organizados. E esses terrenos eles estão sendo organizados ainda. Então a ciência de dados ela é uma disciplina bem nova dentro do mercado publicitário. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu queria contar para vocês. Então, de forma resumida, cara, o mercado de publicitário está se mexendo pra caramba, todo mundo está correndo para melhorar, para aumentar as tecnologias e afins. Uma ajuda muito grande que o mercado de publicidade tem, Google, Facebook, a própria Globo, são publishers, né? São empresas que atuam com publicidade e estão inovando muito. Então, a gente tem que aproveitar aí essa onda e surfar ela, porque vai ser algo muito importante, e aí eu falo de futuro mais para frente, beleza? Show. Agora falando um pouquinho do perfil do profissional. Quem que é essa galera? Quais são as pessoas que vão ser o futuro desse mercado, né? Presente e o futuro desse mercado. Quando eu falo de ciência de dados, muitas vezes a galera, putz, será que eu vou estudar esse negócio? É uma área mais técnica, eu tenho que programar, não tenho, como que é? Eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar para o perfil do profissional e não para a vida acadêmica do profissional. Acho que faz muita diferença. Eu trabalhei com muitas pessoas excepcionais, tecnicamente falando, que não tinham uma formação técnica, tá? Então, qual que é o perfil dessa galera para trabalhar com ciência de dados? Primeira coisa, formação. De verdade, gente, indiferente. Obviamente, se você estuda uma área de exatas, você estuda uma engenharia, você estuda uma ciência de dados, sistema da informação, você vai ter uma certa vantagem porque você vai ter contato, talvez antes do que outras pessoas. Você vai estudar, né, o curso que você está fazendo, você não vai ter foco em um outro tema, você vai estar tendo foco nesse tema específico de tecnologia e etc. Mas a formação em si é indiferente. No final do perfil eu vou contar uma experiência sobre isso, tá? Com uma pessoa que trabalha comigo hoje, inclusive. Perfil, curiosidade. Cara, quem trabalha com dados tem que ser curioso. Primeiro porque quando você fala de ciência, né, seja qualquer ciência, a gente está falando de algum lado de pesquisa, de você pegar algo, você descobrir, né, não é aquela receita de bolo. E com ciência de dados não é diferente. Muitas vezes você vai se deparar com o que a gente chama de dataset, né, que é um universo de dados e muita informação, talvez desorganizada, que você tem que tirar algum insumo dali. Você tem que ser curioso, você tem que, cara, não se conformar com o que você está vendo e falar, não é só isso, não é possível, tem mais coisa aqui. Acho que essa é uma das principais características de pessoas que eu busco para trabalhar nos meus times, para trabalhar no dia a dia e que me traz, inclusive, uma pulguinha atrás da orelha quando eu vejo alguém em outra área e às vezes essa pessoa me faz uma pergunta que eu falo, opa, não, calma, esse cara dá para ele trabalhar nessa área aqui de ciência de dados ou uma área mais específica, porque, cara, não é qualquer pessoa que faz esse tipo de pergunta, tá? Então, a curiosidade é uma coisa muito legal. O pessoal fala, curiosidade matou o gato? Não, na curiosidade ela formou data science, cara. Formou cientistas de dados. É muito legal isso, e a curiosidade é um ponto de perfil muito importante. Esse profissional ele precisa ser muito atualizado. As tecnologias mudam o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo é assim, semana passada eu estava falando com o meu time sobre uma solução que a gente queria fazer, de algoritmo com bot, etc. E a gente já tinha decidido tudo que a gente ia fazer. Essa semana lançou uma biblioteca nova de uma linguagem específica que o cara do meu time virou e falou assim, cara, isso daqui é melhor do que o da semana passada. Se ele não tivesse visto isso, provavelmente a gente ia ter desenvolvido todo o projeto e sei lá, daqui 4, 5, 6 meses a gente ia descobrir que o projeto estava obsoleto ou que ele poderia ser melhor. Então precisa ser atualizado, precisa gostar desse negócio, sabe? De estar olhando o que está acontecendo no mercado, o que está lançando de ferramenta, o que tem de coisas por aí perdida, pingando, que eu posso melhorar, tá? Vinícius, eu preciso ser programador para trabalhar com ciência de dados? De ofício, de largada, não. Mas você precisa ter interesse em linguagem de programação. Não tem jeito. A ferramenta do cientista de dados
vai acabar sendo alguma variante de programação. O R, o Python, né, principalmente são as duas linguagens aí mais utilizadas, muito com foco em estatística, algumas bibliotecas de análise, machine learning, né, que é aprendizado de máquina e afins. Não tem jeito, você vai ter que lidar com áreas mais técnicas, tá? Não quer dizer que você não precisa, cara, putz, ferrou, eu não sei programar, isso não serve para mim. Não, você pode aprender a trabalhar com essa parte de tecnologia. Pensem, cara, a tecnologia é teu aliado, ela não é o bicho papão, tá? Uh, e um ponto importante disso daqui, até pegando o gancho da característica que eu falei de ser indiferente à formação, curso, etc. Vou ser breve para a gente ir para o próximo ponto. Tem uma pessoa que trabalha hoje no meu time, não sei nem se ele está aqui, o nome dele é Luca. Ele é um cara, putz, fantástico, assim, um baita profissional. E foi bem interessante a forma que ele começou a trabalhar com essa área mais de tecnologia. Ele era estagiário numa empresa que eu trabalhei e ele era estagiário de mídia. E, cara, estagiário, quem é e quem já foi sabe que muitas vezes acaba tendo uma demanda operacional muito grande, né, de fazer um trabalho repetitivo, etc. Ele estava 2 meses na empresa, ele me chamou um dia e falou, Vina, meu, tem como a gente automatizar isso daqui, fazer um robô ou alguma coisa? Ele é estudante de publicidade, tá? Falei, cara, até tem, mas assim, não sei se o time. Eu não estava à frente do time de tecnologia naquela época. E ele falou, cara, eu falei, não sei se eu consigo te ajudar, né? Eu não tenho time para isso, eu estava em outro time. Daí ele falou, cara, mas que linguagem você escolheria para fazer isso? Aí eu citei umas linguagens para ele, ele nunca tinha tido contato com programação, isso foi numa sexta. Na segunda ele me chamou e falou, cara, olha o que eu fiz. Aí ele foi lá, apertou num negocinho, uma ferramentinha foi lá, abriu um navegador, fez o relatóriozinho que ele fazia todo dia na mão, gastava 1 hora fazendo e baixou num Excel estruturadinho. Esse cara, ele era formado em publicidade, então indiferente à área dele de atuação. Ele foi um cara curioso, ele veio me cutucar, me perguntar as coisas. Ele se atualizou, ele foi atrás de uma coisa que ele nunca viu na vida e teve um baita interesse em linguagem de programação. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso te tirar do que você faz hoje, mas não agora. Eu reconheço que aí a gente entra num outro ponto, que é o quê? O profissional de data science, ele não é um programador. Não adianta você pegar um programador e falar assim, parabéns, agora você é um cientista de dados. O cara precisa ter um interesse genuíno em outras disciplinas. O cara que vai trabalhar com ciência de dados, ele tem aqui a esfera da ciência da computação, a parte mais técnica, mas ele também tem a parte da matemática, da estatística, e ele também tem a inteligência do negócio, e ele vai juntando, e a gente vai encontrando essas intersecções que vai formando esse profissional. Então, o cientista de dados, ele não é um cara que ele é 100% técnico, ou ele é 100% business, ou ele é 100% matemático. Tem que se completar. Eu acho que por isso que não tem uma relação com a tua formação acadêmica direta, sabe? Acho que o mercado, não o mercado, desculpa, o mundo acadêmico, quando você fala de universidade, ele não vai te proporcionar dentro de uma grade de faculdade todas essas vivências. Então tem muita coisa prática do dia a dia também. E o profissional de ciência de dados, que é o caso do Luca, que hoje trabalha com isso mesmo, tem que ser o cara curioso que vai cutucar um pouco de cada coisa. Vinícius, eu preciso me especializar em tudo isso que você está falando? Não. Aí não existe o super-homem também, né? Nem sempre a pessoa que vai para um lado mais de negócio vai ser o melhor cara técnico. Eu falo por mim. Eu não sou o melhor cara técnico. Eu larguei o osso, cara. O único osso técnico que eu não larguei foi o Web Analytics, que eu falei que eu gosto pra caramba, né? E é uma fonte de dados gigantesca, mas que está muito ligada a negócio. Né? E eu fui mais pro lado de gestão e etc. Gestão, projetos e time, né? E negócios. Mas com certeza, com o tempo dentro de ciência de dados, você vai começar a entender o que você curte mais e qual vai ser o teu lado mais forte, tá? Mas são perfis que se complementam, né? E áreas que, assim, por mais que você não vá ser o cara mais forte disso, a pessoa mais forte dessa disciplina, você tem que entender dessa disciplina. E quando eu digo entender, não é, cara, Vinícius, então você manja pra caramba de estatística. Não. Mas quando eu sento com um cara para falar disso,
esse cara ele não vai virar para mim e falar assim, cara, o que resolve teu problema é Bhaskara. Mas não, mano, não é Bhaskara, cara. Eu sei que não é Bhaskara. Pô, vamos falar de regressão, vamos falar de outro tema. Não é Bhaskara. Entendeu? Então, assim, você não pode ficar perdido. Da mesma forma, quando eu sento com as pessoas de tecnologia, cara, eu sei que esse projeto ele não demora 6 meses. Vamos lá, vamos conversar. Não me enrola que eu não te enrolo, sabe? Então, isso porque eu escolhi o lado mais de negócio e menos técnico da coisa. Vinícius, se eu precisar sentar e escrever um código em Python, eu dou uma apanhada, mas eu escrevo. Eu uso para o dia a dia, me ajuda. Beleza? Fernandão, quer passar a bola para você aí, antes da gente entrar no próximo tema? Bom, vamos voltar aqui. Então, continuando, né? Como chegamos até aqui, né? Acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Então, realmente, o que a gente faz para por ter conseguido chegar até aqui? Eu acho que é realmente reunir experiência, deixando de lado aí esses excessos, né? E aí, em 8 meses, você se torna um profissional em ciência de dados muito bem qualificado, com mentores diretamente na área, né? Que isso é muito importante para a sua evolução. Um cara que tem uma bagagem muito forte na área de ciência de dados. Bom, e continuando, outro ponto também a não esquecer, que é os erros comuns de quem quer tornar-se aí um bom cientista de dados, né? É normal que qualquer pessoa, quando está começando numa área, está migrando, acaba tendo alguns erros comuns. E aí eu vou até jogar esse bate-bola com você, Vinícius, para ver o que você acha também. Bom, cinco erros aí normais, né, que sempre acontece, que é aprender com professores que são apenas teóricos. Você acha que só teoria vai resolver para você ter um aprendizado de qualidade? Não, não rola, cara. Principalmente porque é no dia a dia que. Acho que é igual a autoescola, né? Galera que faz autoescola. Você não sai o. Você não sai o Rubinho Barrichello lá da autoescola. Você precisa de vivência, você precisa botar a mão na massa. Então não tem jeito, assim, as pessoas que vão conseguir te dar exemplos reais da vida, né, são pessoas que passaram por essas situações, principalmente nessas áreas de ciência de dados, tecnologias e afins, você precisa ter vivido o problema, né? Não tem jeito. Sim, e até uma coisa que acontece normalmente, eu acho que cada opção vai seguindo numa outra, né? Então, aprender sozinho e aprender de forma desordenada. Eu acredito que as duas coisas são muito parecidas, né? Porque se você realmente aprende sozinho, você não tem ali um cronograma de aulas e quantas vezes você deve se dedicar aí para, enfim, aprender esse conteúdo, mas o que você acha sobre isso? Aprender de forma desordenada. Você acha que sozinho e desordenado você vai ter um bom aprendizado? Você pode até ter, mas o caminho vai ser muito árduo, né? A gente precisa dos caminhos das pedras aí, não tem jeito. Muitas vezes, com certeza, quando você tem isso de forma ordenada, ainda mais com mentores que já viveram a experiência e vão conseguir te dar alguns atalhos, você sabe exatamente o que você tem que aprender, sabe? Você não gasta energia no lugar errado. Obviamente, com o tempo, você vai começar a consumir muitas coisas, mas você precisa ter um porto seguro ali para validar as suas hipóteses, para aprender os principais pontos. Então, não funciona. Aprender literalmente sozinho é um negócio que pode te prejudicar e você até desistir de repente da transição, se frustrar, falar caramba, não era para mim esse negócio, não era para mim ou não foi da melhor forma possível, sabe? Então é importante aí não tentar o máximo possível não passar por esse tipo de problema. Sim. E acreditar que você precisa de talento, né, dados iniciais e capacidade de desenhar. Você acha que para você saber ciência de dados, você tem que ter uma lógica de programação ou ser muito Albert Einstein, por exemplo, nessa área? Ou você acha que uma pessoa que nunca esteve nessa área, que não entende dessa área, pode aí vir a ter um pouco mais de experiência? O que você acha? Cara, qualquer um pode. É só. Parece um papo meio de coach, né? Você pode se você quiser, etc. Mas não é isso, pode mesmo, gente. Eu já trabalhei realmente com muitas pessoas que. Como eu falei, como é uma área muito nova, a maior parte das pessoas que eu lidei, né, ao longo desses anos nos meus times foram pessoas que nunca tinham atuado na área, nem sabia o que era, mas foram pessoas que a gente olhou e falou: caramba, essa pessoa tem talento, sabe? Então
E quando a gente fala talento, não entenda talento como, nossa, essa pessoa pensa de forma lógica. Não, não é isso. Essa pessoa tem vontade de aprender, essa pessoa vai buscar desenvolvimento pessoal, essa pessoa vai estudar. Ela vai gostar da área, acho que você tem que gostar, não tem jeito, né? Se você não gostar, é difícil fazer dar certo também. Mas não acreditem no eu preciso ter talento para desenhar, tá? Dentro de ciência de dados tem muito espaço, tem muitas áreas, tem muita coisa para fazer, então não precisa de um talento inicial, um talento natural ter nascido com o dom. Sim, com certeza. E esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. Você acha que demora para você conseguir aprender ciência de dados, ou é algo que você consegue, se você se dedicar aos estudos, né, como qualquer outra matéria? Não, eu inclusive acho que ciência de dados a gente consegue colher resultados usuais até mais rápido às vezes do que outras disciplinas, né? Principalmente se a gente já tiver coisinhas que a gente tem na cabeça que a gente quer, entre aspas, atacar, né? Eu quero resolver este problema, eu quero analisar estes dados, eu quero usar o que eu estou aprendendo em um curso em um lado mais acadêmico na forma prática, é super. Não vou falar super rápido para não ser também parecendo que a galera vai, tipo, em um dia sair fazendo um monte de coisa, mas é bem gratificante, dá para fazer muita coisa num curto período de tempo. Não é algo para anos, tá? De novo, gente, é um mercado super novo. Então, imagina que já tem profissionais hiper sêniores nisso. Se fossem anos e mais anos e mais anos, a gente ainda estaria caminhando muito mais. Certo. Bom, além disso, né, que quer iniciar aí, então eu faço essa pergunta para vocês. Vocês querem iniciar aí sua carreira no mundo de ciência de dados em 8 meses, né? E durante toda essa jornada, você vai ter aí esse curso completo, que é desde o zero até o Pro, né, com os especialistas que são, enfim, das nossas parceiras, como eu apresentei para vocês, que tem aí os mentores principais, né, que trabalham hoje na PicPay, na inteligência artificial, que é a Jéssica Ribeiro e o Fábio de Sales Caçula. Então, hoje eles são os nossos mentores aí, número 1, né, de ciência de dados, que estão aí para ajudar vocês durante toda a jornada de ensino, tá bom? Bom, dando continuidade, a gente também tem os outros mentores, que é o Dima Soares, Catarina, Rubens, que também tem bastante experiência nesse ramo, nessa bagagem em ciência de dados, mas em outras parcerias que a gente também possui aí. E, enfim, eles estão também para ajudar vocês nas aulas gravadas, quanto também nas práticas, né, que é de extrema importância. Então, como que é organizado aí o processo educacional? Então, em qualquer dispositivo conveniente, você consegue sim acessar a nossa plataforma. Ela é adaptativa aí para qualquer aparelho, tá bom? Você pode fazer as suas atividades aí, né, próximo ao pedido real. Então, no final do curso, você tem esse trabalho, mas para isso você tem que treinar durante toda a sua jornada de ensino. Então, a cada módulo que vocês fazem, você tem uma atividade prática próximo a um pedido real, tá bom? Claro, sobre a avaliação aí do mentor, do tutor individual. Então, durante ali no chat, você conversa com o seu mentor individual, né? Tem todo o suporte. E aí, no final do curso, né? No último módulo, você defende aí um projeto de conclusão. E aí, sim, é um pedido real aí, direto para o seu portfólio, tá bom? Com uma experiência de dados, levando a tua ideia, levando o teu nome, que é de extrema importância também para quem hoje quer trabalhar por conta própria ou até mesmo entrar numa empresa aí muito bacana. Bom, então esse mentor individual, ele vai estar né, em todo o tempo durante a jornada de ensino, né, corrigindo todos os exercícios, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. Só um momento. Tirando as dúvidas. E logo em seguida, eu apresento para vocês também um pouquinho da nossa plataforma, né? Então, a gente tem aqui os módulos do canto esquerdo e do canto direito a gente tem aí as videoaulas, tá? Então, lembrando que a cada módulo que você completa, você tem sim uma atividade prática, tá bom? Bom, dando continuidade, além disso, vocês também têm aí um serviço de atendimento exclusivo. Então, além do o atendimento com o tutor, com o mentor, dentro do chat, você também tem um serviço de atendimento aí com os nossos representantes e especialistas para ajudar vocês aí nesse processo de login e senha, tá bom?
ou até mesmo dúvidas diretas que vocês gostariam de tirar. Então, como que é essa comunicação com a equipe de suporte? Tá? Nós não deixamos os nossos alunos aí após a inscrição do curso. Então, em toda a jornada do curso, vai ter perguntas como que está sendo a sua jornada, né? Como que você está aprendendo? Você está conseguindo entender os conteúdos, né? Toda a explicação do professor. Se você não estiver entendendo, a gente vai ajudar também a você a como se programar, né? E como se dividir as aulas ali. Então, a gente até indica, né? Que em 2 horas por semana vocês conseguem se dedicar, tá bom? E também vocês têm acesso a uma comunidade que é com todos os alunos que estão aí nesse curso com você, que é importante também. Então, qualquer dúvida que você tenha, um aluno que já está quase finalizando o curso, ele vai te ajudar a passar por aquela fase que você não conseguiu passar, tá bom? Além da ajuda do tutor individual, você tem aí uma comunidade exclusiva para conhecer, inclusive, todos os mentores do curso. Bom, dando continuidade, né? Deixa eu só ver aqui. Não foi. Pronto. Então é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês hoje ficassem até o final, né? Até o final aí do nosso webinar vai ter uma surpresa aí incrível para vocês. Mas já antecipando, né? Temos aí uma oferta, né? Para quem quer entrar em contato conosco. Também lá com os especialistas, eles vão atender entre hoje ou amanhã. Mas hoje já vai ter bastante especialista atendendo vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se também não for sobre esse curso, for um outro curso da Mentorama, temos cursos na área de design, na área de games, né, como UX Design, como Game Developer, e aí vocês podem tirar suas dúvidas também. Em programação, a gente também já tem Java, Python, olha lá, o Rafael falando que faz UX. Bom, exatamente. Quem também já é nosso aluno tem um desconto exclusivo também, que eu acredito que tem alguns alunos aí no meio. E essa oferta, pessoal, é somente para quem está participando conosco, tá? Então, a gente realmente não libera toda essa oferta para todo mundo. Bom, e aí é importante, Vinícius, agora eu passo a bola para você continuar? Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo minha tela, pessoal. Estou voltando. Falando um pouco de dia a dia, né? O que a gente espera desses profissionais aí? Com que a gente se depara? O que essa galera vai trabalhar? Como eu falei, a disciplina de ciência de dados, ele não é o cara 100% técnico, ele não é o cara 100% business. Então, muitas vezes esse cara ele vai fazer um papel de trafegar entre a área mais técnica e a área de negócio, né? Ele é um cara que precisa servir como um catalisador, digamos assim, para acelerar esse processo de evolução de dados e justamente ajudar a transformar a cultura de dados e tecnologia, né? Disseminar a cultura de dados e tecnologia. O mercado de publicidade, ele é um mercado que está passando por um momento de evolução. E a evolução ela precisa de uma inserção de uma nova cultura. Então, eu brinco muito com o meu chefe, né? Meu chefe é o CTO aqui na África. Respondo para um board de para uma pessoa do board de tecnologia. E eu falo para ele, cara, a maior missão não é implantar tecnologia, é conseguir disseminar essa cultura. Então, um desafio que todos vocês vão enfrentar entrando numa área de tecnologia dentro da publicidade nós precisamos ser agentes de mudança, a galera da cultura dos dados, sabe? A gente começa a ter muita informação, o mercado ele traz muita informação, principalmente por conta das plataformas de mídia, e muitos dados, muita coisa, e a gente começa a se pautar em dados, a gente começa a se pautar não no que a gente acredita, mas no que os dados contaram pra gente. Porém, isso é cultural, então não se frustrem, tá? Se você acabar se deparando no mercado, putz, eu trabalhando num lugar, levei um número, a pessoa que é o meu chefe falou, cara, não quero saber desse número, eu vou fazer do jeito que eu tô falando que eu quero fazer, é uma cultura que ela precisa ser disseminada, tá? É um desafio aí que a gente tem como profissionais. Ser o catalisador de inovação, né? Conseguir enxergar a oportunidade de aplicação. Eu acho que uma das maiores dificuldades e o que o mercado espera dessa turma que está entrando em ciência de dados é que não só olhe
para a tecnologia, mas consiga enxergar qual é o ganho dessa tecnologia. Por exemplo, né, dentro de data science, engenharia de dados, a gente tem muito a necessidade de criar automações, grandes bancos de dados, que a gente chama de data lake, né, o lugar que a gente vai armazenar, vai guardar esses dados. E a gente, muitas vezes, quando a gente lida dentro do time específico, né, e eu falo por mim, eu com o meu time, é muito fácil, se a gente não fizer um exercício prévio, a gente criar algo que não necessariamente para o nosso cliente final, que às vezes é um cliente interno, vai ver valor. Justamente porque eu não consegui catalisar aquilo, pegar aquilo que a gente está gerando e que a gente acha super legal e transformar em algo que vai ser útil no dia a dia. Então, uma grande dificuldade hoje, não vou chamar de dificuldade, mas um desafio bom, que vem atrelado a essa parte cultural, é a gente conseguir levar essas informações, né, o insight que a gente tirou, o estudo que a gente fez, o índice que a gente criou, o banco de dados que a gente criou, a automação que a gente criou, conseguir pegar isso e transbordar isso para o nosso cliente interno, para o nosso business de publicidade, talvez para tirar um insight sobre uma propaganda específica, talvez para ter uma percepção de uma máquina para alguma coisa, ter um outro ponto de vista. A gente precisa ter esse desafio no dia a dia. E isso é um desafio de todos os dias dentro do mercado de publicidade. Tá? Pensa que a tecnologia, apesar de estar virando para ser um dos core business dentro de uma agência, qualquer agência no contexto geral, seja com DevOps, com Data Science, com BI, é algo que precisa ser tratado como algo cultural também. Beleza? E a gente precisa questionar muito. Mas não sejam eternos questionadores, mas com muito bom senso e muita... Cara, nem sei a palavra, eu pensei numa palavra muito ridícula para falar, e a palavra é malemolência, porque eu usei essa palavra hoje numa reunião com o meu time. Mas por que muita malemolência? De novo, áreas técnicas são meio que bicho-papão ainda. É uma turma que, quando começa a estudar a parte de data science, etc., começa a falar meio que na linguagem já do negócio, e não necessariamente o que é simples para você é simples para o outro também. Então, quando você for questionar algo, né, dentro da nossa área, como a gente tem um papel cultural de falar, cara, isso que eu estou falando para você não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, isso que eu estou falando para você é uma necessidade real de negócio, você precisa questionar de uma forma que não pareça ameaçadora, digamos assim. Então, sejam questionadores, tá? O dia a dia dessa galera, para achar o trabalho necessário, ideal, e juntar tudo, né, numa caixinha e entregar algo de valor, você precisa questionar muito, você precisa olhar com a ótica de tecnologia, você precisa olhar com a ótica de negócio, você precisa olhar com a ótica de matemática, tem que entender qual é a ótica que você vai colocar no momento que estiver analisando isso. Tá? E o que a gente espera para os próximos anos? Eu dividi aqui em 2 caixinhas, tá? Embaixo tem a fonte ali, mas foi um estudo do Educa Mais Brasil, né, das profissões dentro de cada mercado mais procuradas, né, que tem mais vagas, que as pessoas estão querendo mais, que as empresas estão buscando mais. Dentro de tecnologia, engenharia de dados, arquiteto de segurança, que está diretamente ligado à engenharia de dados e data science, engenheiro de inteligência artificial, que está ligado em data science, especialista em transformação digital, são profissões diretamente ligadas à tecnologia, que muitas vezes a galera mais técnica vai para elas. E assim, por que é tão importante? Por que a arquiteto de segurança é tão importante? Por que engenheiro de dados é tão importante? A gente está passando por um momento de, né, esse mercado, além dele estar iniciando, não é só no Brasil, isso é no mundo. Então começam a surgir leis, o que pode, o que não pode, dado pessoal, como trata, como não trata, o que pode passar, o que não pode. Putz, precisa de opt-in, precisa de autorização do cliente. Não, isso mesmo com autorização eu não posso fazer porque eu estou infringindo uma lei grave, né, dentro da LGPD ou da GDPR, começa a entrar nessas siglas mais burocráticas. Então, assim, o mercado de tecnologia voltado a dados acaba bombando por conta disso, porque são necessidades latentes, porém necessidades novas. Tá? Então, de novo, oportunidade. E quando a gente vai para a área de negócios, né, eu peguei aqui as
o top 4 que tinha lá desse estudo: Head of Growth, né, de crescimento dentro de uma empresa, de uma determinada área, geralmente ligado à publicidade, BI e CRM, que tem dentro das agências e empresas especializadas, marketing digital e gerente de e-commerce. Cara, tudo isso daqui depende da tecnologia também, depende do cientista de dados. Pô, um head de growth, por exemplo, o cara tem a missão, por exemplo, sei lá, em 2021, você é um head de growth, tua missão é dobrar o investimento de mídia e triplicar a receita da empresa com esse investimento. Cara, se você tem 2, 3 anos de histórico, você pode usar o passado para prever o presente. Por que não trabalhar com ciência de dados? Por que não trabalhar com machine learning? Por que não procurar de uma forma não manual, não humana, né, estudos para encontrar os melhores passos daqui para frente de 2021 que pode fazer com que eu tenha sucesso nessa minha missão? BI e CRM, idem. Existem muitos estudos de CRM que podem ser feitos junto com Data Science, de clusterização, né, de criar públicos específicos, de comportamentos específicos que possam muitas vezes trazer o melhor resultado para você. Quando você pega, por exemplo, o mercado de CRM, o próprio Google, o Face, eles acabam trabalhando, eles têm algumas coisas de machine learning do lado deles, que eles pegam um público específico teu, você fala, cara, esse público aqui ele é muito bom. Ele pega esse público, estuda e te fala, então compra mídia para este outro público aqui, porque esse público vai ser tão bom quanto esse, sabe? É o lookalike. Então, tipo, ele fala, parecidos com esse daqui. Tudo isso tem ciência de dados pra caramba por trás. É que às vezes a gente olha uma ótica mais simplista porque é um produto pronto, né? Mas como que eu posso trazer essa inteligência para o meu negócio? Marketing digital. As plataformas de marketing digital hoje trabalham com muita inteligência artificial. E ela gera muito dado, muita coisa que um cientista de dados pode estudar para ajudar a encontrar tendências, melhorias, onde eu invisto, onde eu não invisto. Às vezes algo que parece ter um baita resultado, não tem um resultado tão bom assim, né? Que o pessoal fala muito de atribuição e afins. Então, existe um gap gigante. E quando você vai para um gerente de e-commerce, por exemplo, que tem, nossa, disciplinas pra caramba envolvidas, desde a parte de estoque, por exemplo, que pode ter uma baita gestão de inteligência artificial por trás que um cientista de dados pode construir, até esse cara, por exemplo, construir um algoritmo. Hoje existem ferramentas prontas, mas eu conheço empresas que criam seus próprios algoritmos de direcionamento de produto, né? O produto que ele vai expor para você no e-commerce lá na hora. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso daqui? Dentro da caixinha de tecnologia, tem diversas áreas que estão em alta. Dentro da área de negócio também tem diversas áreas, só que essas áreas de negócio dependem dessa área de tecnologia para conseguir sair do normal, para conseguir sair do mais básico. Então, às vezes, você se especializar em ciência de dados, né, ou estudar a disciplina de ciência de dados, não quer dizer que você vai se tornar o cara que vai ficar criando código, algoritmo, etc. Mas talvez isso te abra a cabeça de um jeito que você fala, caramba, eu sou um gerente de e-commerce, agora que eu entendo de ciência de dados, eu começo a encontrar um horizonte do que eu posso fazer, aonde eu posso ir. Caramba, eu nem sabia que isso existia. Eu particularmente gosto muito quando eu encontro alguma coisa e falo, caramba, eu nem sabia que isso existia. Isso é muito legal. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de ler, né, sobre ciência de dados, sobre marketing digital, sobre Martech, EdTech, esse monte de techs que estão surgindo. Eu sou mega entusiasta nisso. Mas, beleza, onde eu vou aplicar? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo, quem poderia usufruir? E o mais legal caramba, eu nunca vi isso na minha vida, isso daqui é muito divertido. Então a área de ciência de dados é uma área de muita curiosidade, muito conhecimento. Sim, ela acaba tendendo para um lado mais técnico, mas você não precisa nascer com dom, é algo que você consegue se desenvolver ao longo do tempo. Beleza? Bom, acho que pelo nosso tempo, acho que a gente vai abrir para perguntas aí, não quero me delongar mais, espero que vocês tenham gostado. Bom, só seguindo aqui, a gente vai apresentar então novamente o curso, né, Cientista de Dados, do Zero ao Pro. Lembrando que esse programa do curso, pessoal, então ele é completo, né, desde a parte do Zero até a parte do Pro, então aí só mostrando um pouquinho mais sobre os módulos para vocês, tá bom?
Então, a gente tem até a introdução de ciência de dados, até o gerenciamento de um projeto de dados que vocês vão aprender durante, né, o curso, que é importantíssimo, e também para que você consiga chegar na parte Pro, tem que passar pela parte do zero, para não perder aí não ter nenhuma dificuldade durante todo o ensino, tá bom? Então, tendo aí, inclusive, né, um bônus na extração e análise de dados em Big Data com PySpark, enfim. Então, é importante que vocês realizem, né, a parte do zero também quanto a parte do Pro, tá bom? Bom, dando continuidade, a gente também tem aí o seu currículo, né, após a conclusão do curso, e claro, né, com as principais habilidades. Né? Hoje, em média, né, um cara que está em ciência de dados, lembrando que isso é determinado, né, a qual função ele quer arcar com ciência de dados, porque hoje o mercado, você, enfim, precisa muito de um cara nessa área, né, mas os salários é a partir de R$ 7.500, tá? Isso é uma pesquisa de em média aqui no Brasil. O seu certificado também dá mentorando. Então, você finalizou o curso, chegou até a última etapa ali da sua jornada do curso durante os 8 meses, tá? Claro que, em média, você pode se dedicar mais horas também. Dessa forma, vai terminar mais rápido e você tem aí o seu certificado. Então, esse certificado é digital, além também do seu projeto, que você pode incluir direto no portfólio, tá bom? Pessoal, então faça aí a sua consulta gratuita, né? Fale com os de nossos especialistas. Eles estão aí para ajudar vocês no que for possível. Como eu lembro também que temos aí vários outros cursos da Mentorama que vocês podem também consultar. E até para tirar alguma dúvida também, né? Alguma dúvida que você não lembre agora de tirar com o Vinícius, você pode perguntar também e solicitar a informação acima, tá bom? Bom, dando continuidade, e qual é o valor desse curso? Então, essa era a surpresa que a gente guardou só para o final, para que vocês, enfim, adquirem, né, essa oferta que só os participantes aqui podem adquirir. Lembrando também que aí você adquire um super desconto, né? Quanto que é importante isso, né, Vinícius? Hoje o custo do curso ele varia entre R$ 3.600, em média também, em outras escolas é a mesma situação, só que a gente também sempre faz webinar para que vocês também tenham esses descontos, tá bom? Então, vocês adquirem aí, quem está participando, né, 40% de desconto especial aí, só para quem é participante, sem contar também que aí esse valor, você acaba economizando bastante, viu, pessoal? Que é de extrema importância. Hoje, nessa pandemia, a gente quer fazer um curso, tem que economizar também. Então, economizando aí R$ 1.440, tá? Então, é interessante esse foco, porque também você vai parcelar o seu curso. Então, além de você ter um desconto, você pode parcelar em até 12 vezes, né, de R$ 180 sem juros, no boleto parcelado, no cartão de crédito, tá bom? Então, o investimento é esse, de 2.160, para quem é o participante aqui do webinar. Então, se inscreva acima, solicite a sua informação, tá? Com os de nossos especialistas. E dando continuidade, clica em cima do botão, as perguntas que vocês fizerem é gratuitas, tá bom? Então a consulta também vai ser gratuita, você vai ter a ajuda aí e a orientação de um profissional, tá bom? E aí, quem sabe, a oportunidade de receber um presente pela sua inscrição, tá bom? Bom, a gente vai ter também aí agora um momento de perguntas e respostas que o Vinícius já queria pular para essa parte, que tem tanta pergunta, Vinícius, que agora é a sua hora. Tem que ser a da Juliana primeiro, hein? Aquela pergunta que eu fiquei de responder. Sim, eu vou colocar aqui, eu fixei aqui na conversa, porque daí Boa. fica mais fácil. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Só um momento. Aqui. Ela postou de novo. Só um momento. Tá. É que são tantas, eu fixei aqui. Só que, será que eu perdi, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Eu achei aqui, ó. Pronto. Você achou? Cliquei aqui. Posso afirmar que BI trabalha com dados offline e Web Analytics com dados online. Foi essa, né, Juliana? Eu acho que foi. Aquela tinha feito. Boa, foi sim. Não necessariamente, Ju. Por quê?
Quando a gente fala, até dentro do que eu falei um pouco agora, né? Quando a gente fala de dados online, offline, não, o Web Analytics ele sempre vai ser dado online, tá? Isso você pode afirmar, porque o conceito do Web Analytics é uma ferramenta que está implementada em algum lugar online e coletando dados do que acontece ali anonimamente. Por que eu não posso afirmar que o BI trabalha com dados offline? Porque o BI também trabalha com dados online. Eu posso trabalhar com dados offline, né, pegando o exemplo da minha empresa de logística, né, de uma empresa de logística, mas eu também posso trabalhar com dados online, por exemplo, de construir uma API, né, uma ferramenta de extração de dados do Google Ads, do Facebook Ads, do Taboola, da Criteo, de uma série de mídias, consumir isso para tratar e trabalhar também com ciência de dados em cima disso, ou engenharia de dados. Então, o BI ele trabalha tanto com dados offline quanto com dados online. Porém, o Web Analytics é 100% online, tá? Sendo aí as principais ferramentas de Web Analytics o Google Analytics, do próprio Google, e o Adobe Analytics, são as ferramentas aí mais conhecidas no mercado e mais utilizadas, principalmente no Brasil, o Google Analytics. Certo, vamos para a próxima pergunta. Do Ariel, gostaria de saber um case de sucesso aí que o Vini participou com Data Science. Ariel me pegou de surpresa, hein? Tem que pensar ao vivaço aqui. Ariel, vou dar um exemplo de um projeto recente, tá? Que eu achei bem bacana. Deixa eu ver. Não, vou falar de um outro. Existe uma métrica de mercado de publicidade, vou dar esse exemplo porque é bem publicidade mesmo, que é o SOV, né, o Share of Voice, que é dentro de uma categoria específica o quanto você tem voz dentro do seu segmento, né? Então, por exemplo, 50% é teu concorrente falando e 50% é você falando como marca, o SOV, né, o Share of Voice é dividido em 50-50. E o Facebook ele passava esse Share of Voice para a gente, né, para nós agência, quebrado. Ele não falava qual era, aliás, ele falava qual era a marca e qual era o percentual. Então imagina assim, eu tenho marca A, B e C. Ele mandava, a marca E é 10%, a marca B é 20%, a marca C é 8% e a marca D é o restante, tá? E com isso, você conseguia saber, dentro do que você estava fazendo, né, se você estava bem ou não comparado às outras marcas, quem estava crescendo e não estava. Ele não dava o nome da marca, mas ele chamava literalmente tipo, de A, B, C, D, né, dentro da tua categoria. Imagina que o Face ficou 2 anos passando essa informação para o mercado. 2 anos, cara. Ele passava essa informação. E tudo era muito pautado e baseado nisso, né? E a gente tinha esse histórico grandão. De repente o Facebook parou de passar essa informação para a gente, né? Mudaram políticas, etc. E a informação ela passou a vir assim: você tem X%, o restante das categorias tem Y%. Então era um bloco de 2, né? Tua porcentagem versus uma porcentagem grandona. E a gente começou a falar, caramba, e agora, né? Eu preciso saber a movimentação das outras marcas. E a gente fez um baita estudo bacana, utilizando várias coisas de data science, com uma pessoa que, inclusive, aí vem a formação, né? Qual é a formação? Publicitário, tá? Que trabalhou nesse projeto, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, foi bem legal trabalhar com ele. E a gente criou um algoritmo com base histórico, mais um monte de outras informações que existiam de outras plataformas que não eram o Facebook, mas eram correlatas a dados como, por exemplo, quantidade de compartilhamento, quantidade de impressões orgânicas, tinha um monte de outras métricas. A gente construiu um algoritmo para conseguir saber, dentro desse share of voice, quebrar esse bloco grandão que vinha, né, esse segundo bloco, nas outras marcas. E foi legal porque o nosso modelo foi validado e aprovado. Isso foi bem interessante. Então, assim, foi um projeto que foi bem desafiador. Foram 3, 4 meses de projeto até a gente balizar um modelo, né? Ele acabou se tornando um modelo estatístico. No fim das contas, ele vira uma linha gigante de conta, assim. Mas que a gente passou a enxergar esses dados. E interessante que, assim, é algo que não era replicável, né? Porque você depende do teu histórico, quanto maior, melhor, né? Que a gente tinha da metodologia, para a gente criar a nossa própria metodologia. Então, qualquer outro cliente que quisesse isso, a gente não conseguiria replicar, não tinha como replicar,
porque é específico de cliente, mercado e etc. Então esse foi um projetinho bem legal aí, faz uns 2 anos e meio, 3, mas que foi muito legal participar. E assim, é usado até hoje. Bom, uma pergunta agora do William Rocha, né? Fala-se muito sobre data science em agências de publicidade. Você pode dar aí um exemplo de análise preditiva em uma campanha de publicidade, Vinícius? William, cara, acho que o nome Data Science ele é usado um pouquinho em vão ainda, né, dentro das agências, até porque eu tenho muita essa discussão aqui dentro. Não, você não pode, não é porque a pessoa abre um banco de dados que ele é um cientista de dados, tá? Ainda mais quando a gente fala de análise preditiva de campanha de publicidade. Por exemplo, o Google tem os algoritmos dele de predição. Cara, quem sou eu, Vinícius e time para construir um algoritmo de predição melhor do que o do Google para o Google, sabe? É um negócio meio maluco, assim, tipo, tem coisas que eu falo que não dá para você competir. Tipo, eu não acho inteligente da minha parte, por exemplo, parar meu time para construir uma análise preditiva de uma campanha de digital, sendo que eu tenho um monte de coisas rodando ali em volta para fazer isso por mim, né? Algoritmos de machine learning das próprias plataformas. Então, eu não iria para uma análise preditiva de uma campanha de publicidade em si, mas para uma análise preditiva, por exemplo, de comportamento de negócio, ponteiro que eu vou mexer de negócio. Eu trabalhei com um produto uma época que o tempo de compra era a partir da conversão do usuário, tinha uma média de 3 meses para o usuário converter. Então a gente precisou construir alguns algoritmos baseados no comportamento da conversão do usuário para, no momento da conversão, eu ter uma taxa de sucesso da conversão final desse cara, porque era um produto muito específico. Então, assim, acabava sendo uma análise preditiva porque eu fechava meu ano 3 meses antes do ano fechar. Né? Existia a margem de erro, mas ela era muito baixa. Então, quando a gente vai para análise preditiva, assim, acho que competir com os próprios publishers não faz muito sentido. Eu não iria para uma análise preditiva da campanha. Né? Por consequência, a campanha gera conversões e o fato dela gerar conversões faz com que eu faça alguma predição sobre essas conversões específicas, mas não sobre a campanha em si. Sim, agora uma pergunta do Guilherme. Gostaria de falar sobre a mudança profissional. Hoje já tenho 30 anos e trabalho em outro setor. Como eu conseguiria passar a trabalhar como cientista de dados? Essa é a primeira pergunta. Especificamente no setor da tecnologia, é possível fazer uma transição, por exemplo? Trabalhar com trabalhos tipo freelancer, existe isso nesse setor? Vamos lá, Guilherme, vamos por partes. Cara, não leve idade como impeditivo. Eu tenho um ex-aluno que se tornou um grande amigo e depois trabalhamos juntos. Ele fez um curso comigo há uns 4, 5 anos atrás. Ele tinha entre 30 e 31 anos. E assim, baita história de vida. O cara já tinha sido recente, assim, frentista, tido banca de jornal, um monte de profissões que não tinham relação entre elas, né? E hoje ele é um dos melhores, hoje ele é um analista sênior de Web Analytics, por exemplo. Ele é um cara extremamente técnico de Web Analytics e um baita profissional. Então, putz, eu posso te dar um exemplo de transição de carreira, é esse cara. Ele é um cara incrível. Se você quiser olhar no LinkedIn dele lá, Ronaldo Barreirinhas. O cara é sensacional, para você ver que eu não estou te enrolando. Como conseguiria passar a trabalhar com ciência de dados? Bom, primeiro acho que você tem que, você tem que encontrar qual é o lado da ciência de dados que você quer trabalhar, né? Vai ter uma série de disciplinas dentro de data science que você pode trabalhar. Especificamente no setor de tecnologia, sim, porque data science acaba estando ligado, né, à tecnologia. Acho que de todas as disciplinas, a tecnologia acaba sendo a mais forte, até pelas ramificações e o que você pode escolher. É possível fazer uma transição? Sim, né? Que a gente acabei de dar o exemplo. Trabalhar com freelancers? Cara, com certeza. Tem muito espaço para trabalhar com freelas, só que assim, existe isso nesse setor? Imagina assim, imagina que eu, Vinícius, preciso contratar um freelancer. Naturalmente eu vou dar preferência em um freelancer, ou se ele tem, ou um cara que tenha, uma pessoa que tenha bastante experiência já na área, né?
ou que ela trabalhe, atue dentro de uma empresa desse segmento. Eu acho que para aprender é um pouco ruim você aprender com um freela, por exemplo, né? Imagina, eu vou pegar um trabalho de uma empresa, vou receber por isso e eu vou aprender enquanto eu estou fazendo isso. É diferente ser contratado por uma empresa como um analista júnior de ciência de dados, né? A empresa sabe que você é um cara júnior e que você está ali para aprender, se desenvolver e eventualmente começar a resolver problemas dela. Acho que um freela já está muito mais ligado a algo tipo, eu estou te contratando para resolver o meu problema. Então acho que você pode encontrar algumas barreiras para arrumar alguns freelas. Acho que o melhor caminho é justamente migrar e trabalhar na área para aí sim, depois de um tempo, talvez começar a trabalhar só com freela. Eu conheço muitos profissionais de dados, né, não só data science, mas áreas de programação e etc., que atuam muito forte com freelas. Sim. Bom, vamos para a penúltima pergunta, né? Qual o momento de incluir aí cientista de dados em uma campanha publicitária de um novo cliente? A Milene pergunta. Milene, acho que não é. A campanha ela tem que ter uma certa maturidade, tá? Não vou nem, de novo, como eu já falei, não vou focar em campanha publicitária, mas eu vou focar no cliente e publicidade. Ele precisa ter uma certa maturidade. Não adianta você trabalhar com ciência de dados em algo que não tem histórico, por exemplo, ou que você não saiba nenhuma pergunta que você quer responder utilizando essa disciplina. Porém, ao mesmo tempo, é muito importante ciência de dados ser pensado antes até mesmo do cliente dar o start na campanha dele. Por quê? Se eu quero daqui a um ano consumir tudo que está acontecendo na minha campanha para fazer análises, etc., existe um monte de coisas que deveriam ter sido feitas no passado. Eu precisaria ter uma taxonomia, uma nomenclatura correta, eu precisaria estar coletando esses dados de forma correta, eu precisaria ter a regra de negócio pensada por trás desses dados. Né? A ciência de dados não é só pegar o dado e analisar. Eu preciso pensar no pré também, para às vezes um trabalho que eu vou fazer daqui meses. Né? Eu preciso começar a estruturar esses dados. Então, assim, o momento de incluir putz, beleza, esse cliente aqui é um cliente que vai ter maturidade, eu quero trabalhar com dados porque ele vai ter volume, etc. Cara, de zero você tem que começar a pensar nisso. Porque se você for pensar nisso daqui a um ano, fala, caramba, a gente pode fazer isso, 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 isso. Beleza, eu preciso de histórico. Putz, eu não tenho histórico organizado disso. Eu não tenho nem como ter. Tem coisas dentro do digital, principalmente, que você não consegue ter de forma retroativa. Ações que você mensura, dados que você quer coletar, que a gente chama de pré-dados, né? Se você não, você só vai ter esse dado a partir do momento que você começou a coletar esse dado, né? Na estrutura que você precisa, da forma que você precisa. Então, assim, ciência de dados, tecnologia no geral, você tem que pensar de zero quando você vai trabalhar com um cliente, tá? Mas pode ser que você só vá usufruir disso quando ele tiver uma certa maturidade. Eu mesmo estou num projeto com um cliente super novo, que eu sei que ele não tem maturidade, que eu sei que ele não tem insumo nenhum para eu trabalhar, mas que a gente já fez um trabalho de pensar em estrutura, como eu vou coletar esses dados, como eu vou utilizar esses dados no futuro. Isso tem que ser pensado lá atrás. E para a última pergunta, para finalizar aí nosso webinar, do Thomas, que linguagens de programação e ou conhecimentos de data science você acha essencial, né, que podem faltar aí para quem gostaria de entrar nesse ramo de data science? Thomas, cara, o Python. Python é uma linguagem mega utilizada, tem muitas bibliotecas legais. O Ariel até mandou ali, o R e Python são as duas linguagens mais fortes. E eu super aconselho se desenvolver em alguns produtos de banco de dados também. Né? Como eu estou falando exclusivamente aqui do mercado de publicidade, o Google ele tem alguns produtos que eles chamam de Google for Marketing, né, que é G4M, que eles chamam, que inclusive tem produtos de tecnologia no meio, como o BigQuery, por exemplo, que é o banco de dados de o Big Data do Google, né? E tem uma série de produtos de tecnologia lá dentro para você trabalhar. Então, eu gosto muito, é um stack que a gente usa bastante aqui, e o mercado de publicidade acaba usando bastante também, muito por conta do Google ser uma fatia muito grande da publicidade. Então, ele acaba conectando os produtos dele de uma forma muito simples, né? Então, para dia a dia ajuda bastante aí para quem está dando os pontapés iniciais, tá? E é isto.
Certo, pessoal, agradecemos muito a participação de todos. Lembrando, né, que quem ficou até o final conseguiu aí ter as suas perguntas respondidas pelo Vinícius, né, que também é muito importante essa informação e esse conteúdo. E lembrando aí que tem nossas redes sociais. Agora é hora de você colocar suas redes sociais aí no bate-papo, Vinícius, que você tinha Ah, falado. verdade. Eu esqueci, né? Galera, para me achar no LinkedIn, no Instagram, em qualquer lugar, Vini Canola. Vou mandar aqui, ó. Ou Vinícius Canola. No Instagram vocês só vão ver foto de peixe, eu pescando, e no LinkedIn eu compartilho com todos os profissionais lá. Escrevo um pouquinho sobre liderança, sobre tecnologia. Estou começando agora. Então fiquem à vontade aí também para me adicionar, para me contatar, para me chamar para pescar, falar de data science, de BI. Vai ser um prazer trocar essa figurinha com vocês. Bom, pessoal, entre em contato também conosco, o nosso WhatsApp, né? Além disso, também as nossas redes sociais, o LinkedIn, Instagram, Facebook, e temos um canal no YouTube. Então, para quem ficou até o final, gostaria de rever todo o conteúdo, sem contar também que quem perdeu aí teve que sair um pouquinho antes, né, por conta do horário, é só acessar o nosso canal do YouTube que tem lá o nosso webinário salvo, tá bom? Bom, então agradecemos muito pela participação de todos. Agradecemos também quem ficou até o final. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que também estiveram aí no bate-papo. Esperamos aí que podemos aí ajudar todos vocês a solucionar as suas dúvidas, tá bom? Qualquer outra dúvida, só entrar em contato conosco aí no link acima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Tchau, Fernando. tchau, pessoal.